da primeira turma do Supremo Tribunal Federal foi a mais demorada para julgar esse processo em que um dos réus é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi uma das mais demoradas dos últimos anos da Suprema Corte, sobretudo na primeira Câmara. A sessão começou pouco depois das 9 horas da manhã, como os nossos internautas, telespectadores puderam constatar, nós começamos a transmitir a sessão logo do seu início, pouco depois das 9 horas, repito, e ela terminou próximo das 23 horas. Faltavam 15 minutos para as 11 da noite, quando o ministro Luiz Fux, o terceiro a votar, porque já haviam votado o relator, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino. O ministro Luiz Fux foi o terceiro a votar. Ele fez um voto muito extenso. Ele começou a ler esse voto por volta das 9h30 da manhã e só concluiu às 15 minutos, faltando 15 minutos para as 23 horas. É verdade que houve um intervalo para o almoço que não durou 2 horas. Então, ele foi prolixo no seu voto e as avaliações que ainda estão sendo feitas, porque, repito, só foi concluído próximo das 11 horas da noite, uma boa parte dos que estavam assistindo à sessão, consequentemente todo o voto do ministro, essas pessoas ainda não tiveram tempo suficiente para fazer uma avaliação percussiente do voto do ministro Luiz Fux. Muito diferente dos 2 votos anteriores. Hoje, exatamente por conta da extensão da sessão de ontem, a sessão de hoje só vai começar às 2 da tarde. Estava programada para começar agora às 9 horas, mas o cansaço que tomou conta de todos os ministros, tanto do que estava votando, o Luiz Fux, porque ele leu tudo ou quase tudo que escreveu, como dos outros que estavam acompanhando sem fazer qualquer uma observação. O cansaço de ouvir aquele voto, intimamente contestando a quase totalidade do que relatava, o que votava o ministro Luiz Fux, e isso dá um cansaço até maior do que quem está lendo o que escreveu. A pessoa que está ouvindo um discurso muito longo fica mais cansado do que quem propriamente está fazendo o discurso. Pois bem, por conta desse cansaço, a sessão desta manhã foi cancelada para acontecer apenas a partir das 14 horas. Faltam votar 2 ministros. A primeira Câmara é composta de 5 ministros. Já votaram o relator, Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino e ontem o ministro Luiz Fux. Faltam votar a ministra Carmen Lúcia e o presidente da Câmara, ministro Zanin. O ministro Cristiano Zanin, em razão da prolixidade do voto do ministro Luiz Fux, que ele não encerrou o seu voto como tradicionalmente acontecem, esse é o meu voto condenando ou absolvendo, o ministro Zanin, como presidente da Câmara, fez o relato sucinto da decisão
do ministro Luiz Fux. Vamos ouvir o que disse o ministro Cristiano Zanin. O resultado parcial, em continuidade de julgamento, após o voto do ministro Luiz Fux, que acolheu as preliminares de incompetência deste Supremo Tribunal Federal e desta primeira turma para julgamento da ação penal. Cerceamento de defesa com violação da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. E extensão dos efeitos da decisão da primeira turma de suspensão da ação penal e respectiva prescrição em relação ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues. Presidente, só uma pequena observação, com a licença de Vossa Excelência. A incompetência do Supremo, remetendo do juízo comum e da turma. Isso, é o item 1. Incompetência deste Supremo Tribunal Federal e desta primeira turma para julgamento da ação penal. Então, e aí, quanto ao mérito, nos termos do voto proferido, julgou a ação penal da seguinte forma. Quanto aos réus Mauro César Barbosa Cid e Walter Souza Braga Neto, julgou a ação parcialmente procedente, condenando-os pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e julgou improcedente quanto aos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, dano qualificado e destruição, deterioração de bens e patrimônios tombados. Quanto aos réus Almir Ganies Santos, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Augusto Heleno Ribeiro e Anderson Gustavo Torres, julgou a ação penal improcedente. Quanto ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues, considerou o pedido prejudicado com a aplicação da extensão dos efeitos da primeira turma para a suspensão da ação penal. Não, na verdade, eu julguei, eu vou ter vencido, né? Por isso que eu analisei. Vossa Excelência já não, eu julguei analisei improcedente. Porque eu não sou o voto da maioria. Então, tendo em vista que a turma já suspendeu com relação aos dois crimes, eu apreciei os demais. Julgando improcedente. Julgando improcedente. Então, na verdade, em relação aos réus Almir Ganies Santos, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Augusto Heleno Ribeiro, Anderson Gustavo Torres e Alexandre Ramagem Rodrigues, julgou a ação penal improcedente. Então, fica encerrada a sessão. Bom, isso aí já estava próximo das 23 horas. Portanto, o julgamento desse primeiro grupo, que são 8 réus acusados de atentarem contra o regime democrático para instalarem uma ditadura no Brasil a partir de janeiro de 2023. Esse julgamento terá continuidade a partir das 14 horas, repetindo, com os votos da ministra Carmen Lúcia e do ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da turma. Com o voto do ministro Luiz Fux, o placar, se a gente pode dizer isso, embora não seja uma partida de futebol, mas os números indicam, os números dizem, registram que Jair Bolsonaro tem 2 votos pela condenação e 1 voto pela absolvição. Os analistas todos creem que os 2 votos que serão proferidos hoje serão de condenação a Bolsonaro. E aí, na sexta-feira, haverá uma sessão para os ministros discutirem a dosimetria das penas. Que pena será decretada para cada um desses 8 réus que formam o primeiro bloco de réus nesse processo contra o regime democrático brasileiro. Os outros réus
serão julgados posteriormente. E como nós já dissemos aqui anteriormente, esse julgamento dos demais podem acontecer até o final do ano ou até o início do próximo ano. A Câmara Municipal de Maracanaú, um dos importantes municípios do estado, que fica aqui na região metropolitana de Fortaleza, criou ontem, por uma resolução da Casa, o Observatório de Políticas Públicas Municipais, vinculado à presidência da Câmara Municipal. Segundo o documento, esse observatório objetiva criar estratégias para monitorar, controlar, fiscalizar, avaliar, bem como indicar propostas para o melhoramento das ações e atividades públicas no município de Maracanaú. O observatório traz 10 objetivos, diz lá a resolução. 10 objetivos basilares, com destaque para a consolidação de dados sobre as políticas públicas municipais, proteção dos direitos dos cidadãos e cidadãs maracanauenses, democratização do processo de fiscalização, controle e avaliação das políticas públicas, aprimoramento da execução orçamentária de cada política pública, com foco na qualidade do serviço prestado, promoção da cooperação entre os poderes públicos, sociedade civil organizada e demais entes, entre outros alvos que visam o desenvolvimento da cidade. Só o tempo dirá da importância desse observatório. Mas o primeiro passo dado pela Câmara Municipal de Maracanaú é significativo. Traz esperanças para uma melhoria no serviço público daquele município. O deputado Cláudio Pinho, deputado estadual, levou ontem ao plenário da Assembleia Legislativa cearense, como forma de denúncia, o que já havia feito o vereador de Fortaleza, Marcelo Mendes, com relação à compra, por valores muito elevados, de drones para aumentar a segurança dos presídios cearenses. Cláudio Pinho começou falando da insegurança do Estado. Vamos ouvi-lo. O Estado do Ceará, entre os campeões de violência no nosso país. O assunto do drone hoje é pauta. Como a tecnologia avança e a criminalidade também está envolto até das autoridades. Como um promotor falou aqui, que tem 50 políticos envolvidos com facções no estado do Ceará. E isso coloca a nossa situação enquanto parlamentar, enquanto político, numa situação difícil, porque qualquer um de nós aqui pode estar nessa relação. Mas o assunto não é só esse. O assunto é que esse drone, comprado pelo Rio de Janeiro, o valor, pasmem, o valor foi de R$ 208.751 num equipamento. Eu não sei se é caro, se é barato. R$ 208.000 para derrubar drone, este equipamento. Mas,
Como o Ceará é evoluído? O Ceará faz uma dispensa, porque tudo é rápido, não para. É igual as votações aqui, tem que ser tudo no mesmo dia. Parte, deputado Cláudio Pinho. Compra o equipamento, coisinha simples, o mesmo, ou parecido, a função a mesma, por apenas R$1.647.500. O que é que o Ceará tem de mais dinheiro do que o estado do Rio de Janeiro? E lá foi licitação. Mas o bom não foi isso. O bom é que a mesma empresa que ganhou aqui a pirâmide informática e equipamentos, que ganhou apenas R$1.640.000 num equipamento que o Rio de Janeiro comprou por 200 mil, ela deu o lance lá no Rio de Janeiro de R$800.000. Porque o que é que tem no estado do Ceará que tem que pagar mais caro do que o Rio de Janeiro numa dispensa? O estado do Ceará, como não para, o estado do Ceará, como tudo é feito nas pressas, como as votações aqui nesta casa, fez uma dispensa de licitação para a pirâmide, participou só, está aqui. Apenas R$1.600.000 para derrubar drone. Aí o Rio de Janeiro compra por 200 e poucos mil reais. Nem tudo que está ruim não pode piorar. Está aí o exemplo. Não há informação de que nessa compra desses drones pelo Ceará esteja metido aí a ETICE. ETICE, a mal falada ETICE, que é a empresa de tecnologia da informação do Ceará. Por que mal falada? Agora mesmo, antes de ontem, terça-feira, o Tribunal de Contas do Estado, na sua sessão plenária, começou a discutir uma decisão tomada pela conselheira Patrícia Saboia, na segunda quinzena de agosto, ela assinou uma liminar suspendendo uma licitação denunciada como viciada, feita pela ETICE. A mesma conselheira, já no ano passado, tinha tomado uma providência idêntica, cancelando uma outra licitação. Lá, no ano passado, era de aproximadamente R$500 milhão. Agora, a deste ano, é pouco superior a R$200 milhões. Aliás, na decisão de agora, de agosto, a decisão de agosto da conselheira Patrícia mereceu até nota em destaque na coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. O Tribunal de Contas começou a discutir essa cautelar assinada pela conselheira Patrícia na sessão da última terça-feira e porque teve umas observações do conselheiro Ernesto Saboia, a decisão plenária foi adiada para a próxima reunião do Pleno, o que deve acontecer na segunda terça-feira do mês de outubro. Lá no ano passado, o conselheiro Ernesto Saboia, discutindo aquela liminar, suspendendo uma licitação de quase R$500 milhão, fez umas sérias acusações à ETICE, dentre as quais ele dizia que lá na ETICE, a empresa de tecnologia da informação do Ceará, tem uma caixa preta que precisa ser aberta. E fez também
considerações sobre esse cinturão que tem o estado do Ceará, esse cinturão que leva a internet para alguns municípios longínquos cearenses. Bom, tudo isso para dizer que ontem, o governador Elmano de Freitas mandou mudar, embora tardiamente, mas é uma providência que merece destaque, mandou mudar o presidente da ETICE. E aconteceu ontem mesmo. Saiu o senhor Francisco Barbosa, que é acusado dessas enroladas lá em ETICE, e entrou o Hugo Figueiredo. Já foi secretário de Estado, já ocupou outros cargos na administração pública. A providência foi tardia, mas deve merecer destaque, porque o governador estanca esses vícios que já foram denunciados na ETICE, como os vícios que tinha lá a SOP, a Superintendência de Obras do Estado. A decisão do governador, ele não precisa fazer nenhum ato, porque a empresa tem lá a autonomia para administrar a sua própria escolha dos seus dirigentes. Mas é óbvio que essa escolha de dirigentes só se dá quando o governador autoriza e diz quem deve entrar ou sair.